Esse vídeo não é para todo mundo. Esse vídeo é para você mesmo que está com depressão, que é cristão, serve a Deus e está com depressão. Semana passada nós gastamos aqui no Impartindo Coração 17 minutos, eu acho, falando sobre um pouquinho do tema da depressão, de uma maneira conceitual, mais aberta. Mas hoje, se você me permite, esse vídeo não é para todo mundo. Esse vídeo é para você mesmo que está com depressão. Você que é cristão, serve a Deus e está com depressão. Eu queria, primeiramente, poder conversar com você e dizer a você o seguinte. Eu, pastor Juscelio, aqui do Ministério Mevan de Campinas, eu já tive depressão no ano de 99 para 2000. Foi muito difícil. Pastor Juscelio, qual foi o teu nível de depressão? Ele não foi comprido, ele foi curto, durou curto para quem tem 55 anos, que ele durou quase 2 anos. Mas eu vivi pelo menos uns 6 meses desse período, onde eu não conseguia levantar na cama. A minha Lulu pegava o meu rosto, levantava assim, eu deitado, ela botava um copo de vitamina para dentro. Eu fui muito ajudado pela minha esposa naqueles dias. Foram dias difíceis, eu trabalhava autônomo, então se eu não saísse para vender, eu não tinha como ganhar. E eu tinha uns 4 anos de conversão. E a minha conversão foi muito cavalar, foi explosiva. Eu me tornei um pregador avivado, botei muita gente no inferno e estava super. De repente eu recebi um golpe que eu vivi na igreja mesmo eu vivi uma dor muito grande que eu não conseguia administrar ela e foi muito difícil. Então eu tinha vergonha de falar para as pessoas, que as pessoas soubessem que eu estava com depressão, eu tinha muita vergonha da minha família. Então, tive uma esposa que guardou isso, a gente pegava dinheiro emprestado, eu fiquei devendo para um agiota, porque eu não queria ficar devendo para ninguém, me concentrei em pegar o dinheiro de uma pessoa só, e foi muito difícil para mim. Eu sou filho de uma casa com 7 irmãos, minha linhagem, por natureza familiar, guerreia contra esse tipo de sentimento, de emoções negativas, de muitos devaneios, muitos pensamentos a ser guerreados. E quando você é cristão, quando você serve a Deus, você quer saber o que é do diabo, o que é seu, e é muito difícil. E a gente gostaria que as pessoas entendessem o que está aqui dentro, a gente não consegue nem explicar, porque a gente mesmo está confuso internamente. Mas uma coisa que hoje eu poderia dizer para você é que uma das guerras que acontece é o quanto que você luta com a culpa e com a condenação. Deixa eu falar para você também que no ano de 2020, nos dias que eu estava com Covid, eu estava também tomando um suplemento de saúde. E eu sei que deu um revertério entre o Covid e aquilo que eu estava tomando. Eu não saberia dizer o que é isso. Foi uma super adrenalina. E aqueles dias eu passei muito mal. Lidei com medo que já não existia mais. Lidei com algumas coisas. Tem um aluno dentro da Casa Real, meu querido amigo Lucas, que é psiquiatra. Bati um papo com ele, ele explicou para mim que o que aconteceu comigo ainda bem que eu não perdi a minha mente. Tem pessoas que perdem a mente por 7 dias, por um mês, tem outros que têm dificuldade até de voltar. E eu realmente me vi bem fora. E ele disse, pastor, seria bom você tomar alguma coisa para equilibrar esse ataque que você teve. E eu fiquei pensando, cara, será que veio os fantasmas antigos? Mas graças a Deus ele me orientou ali, eu tomei alguma coisa por alguns meses e fui me devolvendo uma sobriedade mental, de fé, sem precisar me escorar na medicação, conservando a minha vida em fé, em sobriedade. Mas foi um ataque bastante difícil. Mas uma das coisas que é importante você entender quando que você está mergulhado nisso, você que é cristão, é que você guerreia muito com a culpa.
você guerreia com a condenação, você guerreia com muitos pensamentos ruins. Um exercício a ser feito, obviamente, além daquilo que você tem da orientação do seu psicólogo, da orientação do seu psiquiatra, da orientação da sua vida pastoral, não sei que tipo de ajuda, recurso você está tendo, porque Satanás, ele se vale na nossa vida a partir da culpa. E é difícil para o próprio Jesus resolver essa demanda em mim. Por que é difícil? Porque em Cristo Jesus a minha culpa ela foi removida. Então essa culpa que hoje existe, ela é uma culpa falsa. Então não tem como Jesus vir perdoar isso, porque ele só vai perdoar a culpa verdadeira. Então não se trata dele vir perdoar, porque esse perdão eu e você já temos. Agora se trata da gente guerrear na nossa mente para não abraçar a culpa. Por quê? Porque o pecado, ele é terrivelmente danoso, machuca. A culpa, ela é pior ainda. Por quê? Porque o pecado, ele me separa de Deus. A culpa, ela conversa comigo e diz que eu não posso voltar para Deus. E eu preciso me desvencilhar desta culpa. Me desvencilhar desse sistema de condenação. Respeitar os meus limites, respeitar o meu momento, mas não fazer uma entrega total a Ele. Como não fazer uma entrega total? Uma ação prática que você possa ter. Nos dias que você não puder fazer o difícil, faça o fácil. Faça o fácil. Eu lembro que eu trabalhava com vendas. Então eu já não conseguia mais nem entrar no carro, pegar minhas malas de monstruário e sair para vender. Eu tinha que viajar para fora também. Muitas vezes eu saía de casa segunda, voltava na sexta. E como que eu fui, de certa forma, me recuperando? Nos dias que eu não podia viajar a semana toda, eu viajava 3 dias. Na semana que eu não conseguia viajar 3 dias, eu viajava 1. O dia que eu não conseguia sair de manhã, eu dava uma saidinha à tarde. Se você não conseguir fazer o difícil, faça o fácil. Não deixe de fazer o fácil. Porque às vezes a gente cria um banco de exigência tão grande, que se a gente não fez o que achava que devia fazer, que é tão primordial, que é tão primário, a gente também abandona e não faz nada. Não. Se você não puder fazer o difícil, faça o fácil. E entenda uma coisa, não sei se isso te ajuda, mas talvez te ajude. O pastor Juscelio passou por depressão. O pastor que você admira, que não fala, já passou por depressão. Outro pastor que você admira, mas não fala, está em depressão. A depressão na vida de um homem de Deus, uma mulher de Deus que prega, que ministra. Tem uma coisa que Deus nos deu. Quando a gente sobe no púlpito, vem uma unção, vem um poder e você acha que aquela pessoa ali está extraordinariamente sarada por dentro, senão ela não ia ser usada desse jeito. E não. Eu mesmo posso estar arrebentado como for. Eu posso estar destruído como for. Quando eu subo no púlpito, que eu pego um microfone, não sei o que acontece, Deus vem. Por quê? Porque isso está num compromisso que Deus fez comigo. Ele falou que ia me dar unção, Ele falou que ia me dar um cajado, Ele falou que ia me dar uma voz. E isso Ele sempre vai dar, é a parte dEle. Ele é fiel nisso. Agora não significa dizer que as pessoas que você admira, que são exemplos de fé, não passaram ou não estão passando por coisas parecidas à sua. Agora, claro, como um pregador, como uma pessoa que tem visibilidade, como uma pessoa que tem que ser uma referência de fé para os outros, tem que ser uma influência positiva para os outros, a gente é tentado a esconder, não mostrar essas coisas. Às vezes não é porque a gente é hipócrita, a gente está tentando até proteger o irmão que talvez não compreenderia isso, aquela pessoa que talvez se sentiria abalada na sua fé. E às vezes a intenção é até proteger, às vezes não, às vezes a intenção mesmo é a gente se proteger, guardar nossa reputação, porque ser o herói da fé para muita gente é importante. Então saiba assim que isso não é uma realidade que outras pessoas não tenham vivido. Por que eu estou dizendo isso? Para que você entenda que você não é diferente de ninguém. Agora, se pessoas como eu e como outros, que são referências de fé, talvez,
quem sabe para você, para outros eu não sou, mas que é referência de uma pessoa avivada, já passaram isso, continuaram, venceram, mantiveram a sua vida, significa dizer que esse aí não é o seu fim, esse é o seu momento, aonde você está passando. E você vai respeitar o teu limite, um conselho do psicólogo aqui, um remédio do psiquiatra ali, mas saber que esse não é o seu limite, esse não é o seu fim, não é assim que você vai viver. Se alimente bem, aceite as ajudas, mas volte a crer que você é tão amado e tão amada hoje, quanto você era quando estava no seu melhor momento emocional da sua vida. Porque não há nada de bom que você possa fazer para Deus te amar mais. Não há nada de ruim que você possa fazer para Deus te amar menos. O que muda a minha vida não é o quanto que Deus me ama. O que muda a minha vida é o quanto que eu me aposto, quanto que eu creio nisso. Eu lembro que o meu pastor, o apóstolo Luiz Hermínio, eu falo isso público porque ele já falou de forma pública também, é um testemunho dele. Ele tem duas filhas praticamente na mesma idade, e uma gostava de dizer, assim, achar que não era muito amada, que não era tão amada quanto a outra, que não era tão apreciada quanto a outra, e ele sempre tentando falar que amava as duas filhas do mesmo jeito, até que um dia uma chegou e disse, se o pai ama a gente, nós duas do mesmo jeito, porque que a minha irmã consegue mais coisas do pai do que eu? E ele disse, porque ela acredita mais nesse amor que eu estou falando do que você. E você já parou para pensar? Quem é pai e mãe, tem mais de um filho, sabe o que eu estou dizendo. Sempre tem um filho que consegue mais coisas da gente do que o outro. E pasme, não é o mais obediente. Por incrível que pareça. O filho que consegue mais coisas da gente não é necessariamente o mais obediente. É aquele que é mais ousado. Aquele que acredita mais no amor do pai, no amor da mãe, do que no seu mérito de ter o direito de alcançar alguma coisa que o pai e a mãe possam lhe dar. Então é isso, você não está menos amado hoje, você não está menos amada hoje, o sacrifício de Jesus Cristo não está mais fraco hoje do que já teve um dia. O que você está vivendo é plenamente possível de sair daí. Deixe as pessoas te ajudar, sim, permita que as ajudas venham de sim, mas se desvencilhe da culpa. Se desvencilhe da condenação e saiba, isso não é uma exclusividade sua. A fé, o amor, a graça, o favor de Deus que está disponível ainda é como produto final a minha cura e a sua cura. Se você puder, vai se levantando aí. Se não der para se levantar em pé, se levante, fique sentado. Se não der para ficar sentado, pelo menos encolha suas pernas, faça alguma coisa dentro do seu limite, mas faça. Quero deixar como ponto mais alto, se desvencilhe da culpa. Ela é o seu maior adversário nessa hora. Se desvencilhe da culpa. E aí sim você vai poder assumir as responsabilidades. Como é isso? Deixa eu te explicar em um minuto. O diabo trabalha com a culpa. O Espírito Santo trabalha com a responsabilidade. Quem abraça a culpa não consegue assumir a responsabilidade. Então eu hoje sei que tem coisas que você se sente culpado por causa de responsabilidades que você não está conseguindo assumir. E quanto menos você assume a responsabilidade, mais culpado você sente. Quanto mais culpado você se sente, menos você consegue assumir a responsabilidade. Quanto menos responsabilidade você consegue assumir, e você sabe que isso é um ciclo. Então, antes de começar assumindo qualquer responsabilidade que seja, se desvencilhe da culpa. Esse é a grande mentira de Satanás, do qual você vai precisar se desvencilhar nessa hora. E a partir daí, vai assumindo as responsabilidades, porque você não deve nada. Jesus pagou no Calvário o que precisava ser pago. Talvez a gente volte a conversar mais sobre isso. Enquanto isso, eu vou deixando aqui o meu carinho, o meu amor, e saiba que o teu valor hoje não é menor do que já foi um dia. Foram verdades como essa que foram me tirando de um lugar que eu já entrei um dia. Pela bondade, pela graça de Deus, tenho conseguido andar em vitória até aqui. Muitas vezes tendo que lidar com as revisitações, mas pela vontade de Deus, as conquistas passadas, como memória de fé, me dão suporte para ir continuando. Como disse Paulo, esquecendo as coisas que para trás ficam, prosseguimos para o alvo.
Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Desvencilhe-se da culpa, abrace a responsabilidade, isso está ao teu alcance. Deus abençoe sua vida.